Agora, o desafio 2 da situação de aprendizagem 2. Então, vem aqui em situação de aprendizagem, depois de ter lido o conteúdo do curso, clique na folha de resposta, ele vai fazer o download da mesma, e você vai se deparar com o arquivo .doc, né, que é do Word, onde você pode editar. Aqui agora a situação é a seguinte: agora que a gente já sabe quem são os padronizados e não padronizados, a gente vai ter que preencher 4 planilhas, onde vamos propor a troca dos não padronizados por valores padronizados. Então, a primeira planilha é a mais tranquila, ela só quer que você transcreve os valores que estavam na placa aqui para essa tabela. Ou seja, ela pergunta para você, em R1, quantos resistores eu usei lá? Só um. Qual o valor dele? Coloca o valor aqui. Qual é a unidade? Coloca a unidade aqui. E você faz isso até o R6. Terminou, você vai agora calcular o valor do equivalente. Só que nem precisa calcular, porque lá no desafio 2 da situação 1, eu já tenho aquela placa, no desafio 3 da situação 1, eu tenho naquela placa sem o defeito, eu já tenho todos os valores de cada resistor e também o valor do equivalente de cada trecho. Então é só copiar lá e colar aqui, até preencher toda a tabela. Então, só como exemplo aqui, o R1, por exemplo, só tem um resistor para a posição do R1, o valor dele é de 5 e a unidade dele é o ohm. Para mim inserir a unidade aqui, eu venho bem aqui no Word e inserir, aí você vem aqui em símbolo, que aí ele tem as opções aqui dos símbolos, né? Clique em mais símbolos, vai aparecer uma porrada de símbolos. Eu quero o ômega, inserir, ele já vai colocar para você o símbolo aqui dentro. Assim eu faço para os demais também. O R2, só tem um resistor lá na posição de R2, ele vale 6,5 e a unidade dele também é o ômega, que significa ohm. E assim eu preencho toda a tabela, depois eu pego o equivalente. No caso aqui eu poderia calcular o equivalente de cada trecho e eu posso pegar pronto, né? No caso do trecho AB, como só tem um resistor, ele mesmo já é o equivalente, então ele é tranquilo, é só repetir e a unidade também. Feito isso com toda a planilha 1, aí agora eu tenho que partir para a planilha 2. O que a planilha 2 sugere? A planilha 2 sugere agora que eu anote aqui a corrente total da placa, aquela medida no desafio 2 da situação de aprendizagem 1. Eu vou anotar o valor dela aqui e a unidade. Eu vou anotar a tensão no trecho AB, o valor dela aqui e a unidade, que eu também medi lá no desafio 1 da situação 1. Eu vou anotar aqui agora a tolerância de 1,5% para mais. Ou seja, eu vou pegar a tensão que está no trecho AB e vou calcular 1,5% dela, e isso vai ser o erro que eu posso exceder na placa. Então, no caso, ela é de 5 volts. Você vai pegar o 5 e vai multiplicar por 1,015, que representa 1,5% a mais. E vai preencher aqui. E faz isso para 1,5% a mais, faz isso para 1,5% a menos, ou seja, eu calculo 1,5% e subtrai de 5 e anoto aqui. E vou fazendo isso para cada trecho. Terminei essa planilha 2, aí eu venho na planilha 3, que é a hora de eu sugerir um novo valor para substituir o que não é padronizado. Então a gente já sabe, por exemplo, que o R1 tem um resistor de 5, ele não é padronizado. E agora eu vou trocar ele por alguém padronizado. A própria atividade já dá uma dica pra gente, falando para você colocar 2 resistores. Por quê? Porque no almoxarifado eu tenho resistor de 10 ohms. E se eu coloco 2 resistores de 10 ohms, eu vou ter em paralelo o valor de 5, porque 2 de 10 em paralelo dá 5. Então eu troquei o 5 não padronizado por 2 de 10, que deu a mesma coisa. Então eu não alterei o valor do equivalente. Isso é ótimo. Agora no lugar de R2, que também não é padronizado, escolhe um valor mais próximo de 6,5, mas que é padronizado, põe aqui. O R3 também não era padronizado, era 10,4. Escolhe um mais próximo de 10,4, que tem lá no almoxarifado, e põe aqui. O R4, que era o de 6, também não é padronizado. Troca ele por um padronizado mais próximo e põe aqui. Feito isso, o R5 e o R6 não precisa, porque eles já são padronizados. Aí eu vou calcular um novo equivalente agora do trecho AB. No caso aqui, no meu exemplo do AB, eu coloquei 2 de 10. Então, o equivalente de 2 de 10 dá 5. Eu faço o cálculo e vejo que dá 5. A unidade aqui é o ômega. Pronto, já calculei o equivalente AB.
eu faço o mesmo para o equivalente BC, para o equivalente CD, e depois eu faço o equivalente total, que é de A até D, que nada mais é do que a soma de AB com BC e com CD. Preenchido isso, aí eu vou para a parte final, que é calcular nova corrente. E como é que eu calculo essa nova corrente? É dividindo a tensão geral da placa, que é 10 volts, que a gente já sabe disso, pela resistência equivalente total de AD. Quando eu dividir um pelo outro, eu vou ter a corrente total e a unidade é o A de amperes. E aí depois eu vou calcular a queda de tensão em cada trecho usando essa corrente que eu acabei de encontrar. Eu multiplico ela pela resistência equivalente de cada trecho, no caso o trecho AB é 5, você multiplica por 5 e o valor que deu aqui é a tensão que vai ser perdida nesse trecho e a unidade é o V de volts. Faço isso para o BC e para o CD. E para finalizar a atividade eu tenho que voltar aqui na planilha 2 e verificar se esses valores de cada trecho eles estão dentro dessa margem de 1,5% para mais e para menos de cada trecho. Se extrapolou, quer dizer que eu escolhi mal meus resistores. Eu tenho que voltar lá na tabela 3, escolher tudo de novo, fazer os cálculos de novo e depois voltar aqui e comparar. Vamos aqui para o quadro agora que eu vou explicar um pouquinho melhor o que eu falei e as equações que vocês vão usar. Aqui, pessoal, no quadro, novamente a gente tem o desenho da placa. E eu consigo ver que a placa, pela geometria que ela é descrita, ela tem possibilidade de incluir mais um resistor aqui, se eu precisar, e mais dois aqui, caso eu necessite. Tá, como a gente já comentou, o nosso foco agora é trocar R1, R2, R3 e R4, que são os quatro que não são padronizados. Só que eu tenho que trocar e tenho que garantir que essa troca não vai alterar muito a placa, porque eu tenho um limite de tolerância. E a minha tolerância é de mais ou menos 1,5%. Ou seja, a queda de tensão AB, que antes era de 5 volts, tem que ficar um pouquinho maior que 5 e um pouquinho menor que 5, mas não pode ultrapassar 1,5%. E essa conta de 1,5% é muito simples de fazer. Por exemplo, eu quero saber quanto que é 1,5% a mais de 5 volts. Então, é só eu pegar os 5 e multiplicar por 1,015. Aí essa conta vai me dar 1,5% a mais. E se eu quero saber 1,5% a menos, eu vou multiplicar isso por 0,985. Por que 0,115? Por que 0,985? Porque quando eu vou multiplicar 1,5% a mais, você vai pensar o seguinte: o 5 já é o 100%. Com mais 1,5% a mais, eu vou ter 100% mais 1,5%. Isso vai me dar o valor de 101,5%. Quando eu desmonto a porcentagem, que é dividir por 100, essa vírgula ela vai pular duas casas para cá. Esse valor que é 1,5% vai sumir a porcentagem e a vírgula vai voltar para cá. Dá 1,015. Agora, se eu estou analisando 1,5% a menos, eu vou ter a situação seguinte: 100% é o que eu já tenho, só que agora é menos 1,5%. Quando eu subtrair 1,5% aqui, eu vou ter 100 menos 1,50, eu vou ter 98,5%. Dividindo por 100, para assumir a porcentagem, a vírgula vem duas casas para cá, ó, 0,985, e a porcentagem desaparece. Então isso aqui representa 1,5% a menos, e isso representa 1,5% a mais. Então só multiplicar o valor de cada trecho por esses dois carinhas aqui, que você vai ter 1,5% a mais e 1,5% a menos. Tá, feito isso, preenchi a planilha 2. Aí na planilha 3 é hora de trocar os valores. Na hora de trocar os valores por padronizado, você escolhe o que você quiser. Você que está sugerindo aqui. Dica minha, escolha valor bem próximo dos originais. Por quê? Porque depois você vai ter que garantir a tolerância de 1,5 a mais e a menos. Se você extrapolar muito, a tolerância vai furar por trecho. Então, já dei a dica da primeira, que eu escolhi 2 de 10, porque tem como eu colocar até 3 se eu precisar. Feito isso, coloquei o valor, eu calculo o equivalente. Como é que eu calculo o equivalente? No caso aqui na primeira, como eu usei 2 de 10, eu teria que então um de 10 aqui e um de 10 aqui. Eu teria que fazer o paralelo. Aí a gente tem aquela formulazinha que a gente já usou anteriormente.
que é o produto pela soma. Então, se eu escolhi 2 de 10, eu tenho 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10. 10 vezes 10 vai dar 100, 10 mais 10 dá 20 e dividindo dá 5, que era o valor do antigo resistor, só que ele não era padronizado. Eu troquei por 2 de 10, agora é padronizado. E assim eu faço para os demais. Por exemplo, no caso de R2, você escolhe um valor, escolhe outro para R3 e calcula o paralelo, produto pela soma, como a gente acabou de fazer, e coloca lá na tabelinha. Depois, no lugar de R4, você escolhe um valor e faz o produto, o paralelo dos três, que tem que usar a equação geral, ou, como eu já tinha explicado, você pode usar a equação 2a2. Faz esses dois primeiro, o resultado faz com esse, você vai ter o equivalente. Pronto, já preenchi a planilha 1, já preenchi a planilha 2. E a 3 já preenchi com essas escolhas. Agora é hora de finalizar o desfecho da situação, que é essas equações aqui, ó. Primeira coisa, você vai ter que encontrar a resistência equivalente de todo o circuito, que é somar todos essa resistência desse trecho, mais a equivalente desse trecho BC, mais o CD. Aí eu vou ter o AD, que vai ser o equivalente total. Com esse valor, você vai dividir a tensão de 10 volts, que é a tensão de alimentação da placa, pela resistência equivalente. Aí você vai ter a nova corrente, que vai entrar aqui pelo A, vai passar em tudo e sair pelo D, corrente geral. Com ela em mãos, depois que eu encontrei, você basta multiplicar ela por resistor de cada trecho que eu analisei, que você vai ter a nova queda de tensão da placa. E aí com essa nova queda, você vai olhar se ela satisfaz 1,5% para mais e para menos. Se ela tiver entre os dois valores, ótimo, boa escolha. Se furar, escolhi mal. Tem que voltar no desafio, na planilha 3, trocar os valores escolhidos, refazer as contas e voltar para essa planilha. Então, para cada trecho, você multiplica a corrente pela resistência do trecho. Se todos bateu, ótimo, finaliza a atividade, salva e envie para correção.